Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcanum. Eu sou o Barcelos Taverneiro e hoje falaremos exatamente sobre Nyarlathotep e algumas de suas mil faces. Então, sem mais delongas, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos direto para a aventura. Então, gente, apresentando pela quarta vez aqui, esse daqui é o Ink Madness, dono da página com o mesmo nome, Ink Madness. E ele é especialista em Lovecraft, eu muito pelo contrário, não entendo muito sobre nada. E eu vou fazer exatamente aqui todas as perguntas que vocês vão fazer. Então, vamos conversar sobre Nyarlathotep. Cheguei. O Deus de 1999. Ficou mais popular agora, né? Depois do RPG Nerdcast RPG. Ele ficou bem mais popular, o Deus de 999 faces. Mas ele ganhou uma sobrevida agora graças ao Nerdcast. Então, as pessoas estão pedindo mais, perguntando, tipo... Tá, ele tem 999 faces. Tem algumas que você pode falar, de onde elas surgiram e tudo mais. Eu acho que um detalhe muito importante a falar sobre o Nyarlathotep, antes de a gente esmiuçar melhor as faces dele, é como ele surgiu. Que ele surgiu de um pesadelo. Tem uma história do... Não, nem sabia. Mas isso... Uma entidade, né? Ele surgiu como um pesadelo do Lovecraft. Isso é real. Não é uma história criada. Por causa que, quando se diz respeito ao Lovecraft, é normal ter uma linha muito tênue entre o que é ficção, o que é um mito de verdade, o que é história. Mas isso realmente é uma história de verdade que surgiu num pesadelo. E no pesadelo o Nyarlathotep era totalmente diferente. Não tinha três pernas, as coisas não? Ele era humano. Ele Depois eu vou explicar melhor quem ele era. A questão é que o Lovecraft tinha muitos medos e muitas características não enaltecíveis, por mais que ele seja uma pessoa extraordinária no que ele fazia escrevendo. Então, uma dessas características nada boas, era o medo que ele tinha do progresso. O avançar da tecnologia. Nyarlathotep tem medo do progresso? Aí é que tá. O Lovecraft tinha um medo muito grande do progresso. E uma determinada noite, ele teve um pesadelo em que ele andava pelas ruas e elas estavam desertas. Ele via papéis esvoaçando com vento e ele não tinha certeza, ele se sentia sozinho. Até que em um determinado ponto, enquanto ele caminhava por aquela cidade fantasma, ele viu um grupo de pessoas. Um grupo muito grande, uma multidão, como que alguém estivesse assistindo uma palestra ou uma apresentação num palco. Ele foi se embreando no meio daquelas pessoas e ele viu em cima de um púlpito um homem. E aquele homem tinha em suas mãos bobinas elétricas. Tesla? Essa era a primeira face do Nyarlathotep. Ele surgiu como Nikolai Tesla. Por quê? Por causa que o Lovecraft tinha um medo muito grande do progresso e as inovações tecnológicas relacionadas à corrente alternada que o Tesla estava trazendo deixavam o Lovecraft muito receoso quanto o que se poderia ser prejudicial. E somado com a mente previamente perturbada dele, criou na mente dele que o Tesla seria um emissário que já pega aquela coisa do cerne do Nyarlathotep, que é o mensageiro, de algo muito ruim que estava por vir, esse avançar. Tanto que ele lembra claramente, é citado isso, que ao final do seu sonho ele ouve falarem como um apresentador de palco, falando: venham ver Nyarlathotep e as suas terríveis maravilhas. Isso falou no sonho dele? Sim. Que louco. Lovecraft, cara. E Nyarlathotep, ele é um emissário de uma parada maior, né? Ele é um mensageiro. Isso. Então, que a gente até discutiu, né? A gente falou sobre que às vezes é meio complicado. Top 5, né? No Top 5 que é bem complicado, que tem gente que acredita que, ao que se diz respeito ao Lovecraft, gente, ele fala que sou especialista, só que a verdade é que é muito difícil ter uma noção geral ou cronológica do que realmente está acontecendo. Por causa que nem os contos foram escritos linearmente. Eles foram feitos para Wild Tales, que era uma revista de contos curtos, de terror e tudo mais. E basicamente eles não eram para ter uma conectividade entre si. Com o passar do tempo e a ajuda de outros escritores, passou a se ter a ideia do universo Lovecraftiano. Por causa que ele, no seu cerne, não foi feito para ser assim. Então sempre vai ter ponta solta e tudo mais, tem bastante de especulação também. Então é por isso que a gente fica no meio da dúvida, tipo, o Nyarlathotep é filho do Azathoth, ele é a personificação da alma do Azathoth. A gente sabe que ele tem uma ligação direta com o Demon Sultan, mas a gente não sabe se qual é o grau de parentesco, digamos assim. Se você não está entendendo direito o que a gente está falando, a gente fez 2 vídeos.
Um deles a gente fala de níveis de poder no universo de Lovecraft. Então a gente fala sobre essas criaturas aqui também, tá? E tem um top 5 que a gente gravou especificamente falando sobre Azathoth, sobre Shub-Niggurath e Cthulhu, esse tipo de coisa. Então dá uma corrida lá no final desse vídeo e assiste, que é muito interessante. Sim, e até complementa com o que a gente tá falando agora. Complementa muito, porque o Nyarlathotep é dito que ele aparece justamente para trazer a mensagem de um Deus maior. Sim. Ou seja, ele aparece e fala assim, galera, tô vindo aqui... Ele prepara o caminho. Né? Ele prepara o caminho. Ele chega lá, galera, ó, eu tô vindo aqui para avisar que vai dar bosta, entendeu? É uma relação meio surfista prateado e galáctico. Só que ele é muito poderoso. Sim, muito poderoso. Sim. Se ele quiser destruir o planeta, ele vai destruir. Ele tem todos os poderes que a maioria de um Elder God tem. No caso, ele nem é um Elder God, de especificar isso, ele é da Corte Negra. Ele tem uma personificação de algo. Sim, então ele tem poderes ilimitados. Ele distorce a realidade, distorce a mente, a realidade. Pode causar insanidade, é metamorfo, tem certos níveis de onipresença. E ainda assim, acho que uma coisa que vale a pena ser lembrada, de que ele ainda assim pode ser derrotado, por causa que se tem uma característica que... Mesmo sendo uma personificação, ele pode ser derrotado? Como assim? Por causa que se tem uma coisa que ele por causa de todas essas características, é arrogante. E por muitas vezes foi mostrado até em contos do Lovecraft, a arrogância dele foi o que fez ele perder o seu objetivo. Foi a noção de que ele não pode ser ultrapassado, a ideia de que ele está acima de tudo, porque ele não teve cuidado com o que estava abaixo. E acabou fazendo ele cair. É aquela ideia do que não existe nada mais ilusório do que um fato óbvio. E às vezes, por conta dessa arrogância cega, ele ignora totalmente esse fato óbvio. Tô ligado. Nyarlathotep, por ele ser adorado, né? Porque tem mil fatos, só pode ser adorado. O nível de poder dele amplia com isso? Bom, ele tem cultistas na Terra? Como funciona? Ele tem cultistas na Terra em diferentes locais do mundo. Porque, como você me falou, ele tem mais de... Mil faces, então, né? Ele pode simplesmente... Sinceramente, eu não me ateria a esse número. Por causa que, veja bem, ele é metamorfo, ele é uma deidade cósmica. Eu acredito que quando fala... Extraplanar, eu acho que quando se fala 999 faces ou mesmo 1000, tá fazendo referência que ele pode se tornar qualquer coisa. Que é tipo um shapeshifter. Pode mudar é um troca-pele. Então, eu acho que ele não se teria esse número. É só um simbolismo para que ele pode ser qualquer um e qualquer pessoa em qualquer tempo. A questão é que ele tem sim muitos cultistas na Terra e em diferentes locais do mundo, e alguns não tem nem ideia que são cultistas deles. Eles veem tem uma certa deidade, só que eles não sabem quem é por trás daquela deidade, e isso se repete em incontáveis mundos. Até porque uma série de raças cultuam ele por ele poder ter essa certa noção de onipresença e tudo mais, e poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Agora vocês situaram mais ou menos quem é Nyarlathotep. Semelhante à cultura, ele tem um poder de loucura. Quando ele aparece. Eu vou rapidinho citar pra vocês um conto e já falamos sobre as faces dessa divindade medonha, né? Então vamos lá. Voltando, não é um conto, é um trecho de um conto. Uma vasta criatura amorfa, sem face, trazendo apenas uma cabeça em forma de tentáculo escarlate, que parece enervantemente fluido, alcançando alturas absurdas. 3 pernas em uma estrutura inumana que se move pelos campos e montes, cruzando as distâncias, envolto pelo manto da noite. Então, voltando agora para falar sobre as faces do Nyarlathotep, vamos citar aqui algumas. Qual é a mais conhecida, pelo menos no Brasil? Bom, pelo menos no Brasil ainda tem uma noção meio mística que o próprio brasileiro tem uma noção do que se respeita à realidade. Sim. A gente mistura um pouco com o misticismo, é aquela coisa. A gente não acredita, mas a gente tem aquela coisa... A gente acredita. A gente não acredita, mas a gente acredita, por causa que... Até que prova o contrário, a gente acredita. Vai de coisas simples até como superstições, tipo, não deixar o chinelo virado. Então, certas pessoas têm a crença de que quando se diz 7 peles, não está se referindo ao diabo como é dito popularmente, mas alguém que pode... É a mesma questão do 999 rostos dos 7 peles. A ideia de que alguém que pode mudar de pele, mudar de face, tem essa habilidade de se transformar. Óbvio que não literalmente ele tem só 7. Mas isso é um número simbólico para dizer que
ele tem essa capacidade de transformação e popularmente é conhecido assim, São Paulo, regiões do Nordeste, Rio de Janeiro também. Falam do Sete Pés, Sim. né? Se eu não me engano, eu posso estar muito enganado agora, mas eu já ouvi falar que, obviamente, como Seven Skins, ele também foi conhecido na Califórnia, cara, desse jeito. O Sete Pés? Isso. Por quê? Cara, eu não sei, mas também se tem a lenda dessa criatura por lá, e essa criatura pode possivelmente ser o Nyarlathotep. Tá bom. Outra criatura, que foi citada até mesmo no Nerdcast de RPG, é aquela mulher gorda dos tentáculos e tal. Isso, com leque quando o balançado. Rex e o Giacomo de Monte e o Dom Azaghal são mentalmente transportados para uma orgia grega em nome do deus Hermes. E o Rex tem uma visão de uma mulher linda e tudo mais, com um leque disposto em frente ao rosto. Mas na verdade Dom Azaghal vê ela com uma mulher gorda, uma caricatura de um ser humano obeso, repleto de tentáculos extremamente grotescos. Essa é uma das faces do Nyarlathotep. Qual é o nome dessa mulher? Essa mulher realmente está na cultura asiática. É popularmente conhecida. Eu não sei o nome original, mas ela traduzindo seria como a mulher inchada chinesa. Que é basicamente essa descrição. É uma criatura grotesca que tenta emular de uma forma muito falha. Sucubus. Isso, emular de uma forma muito falha o que seria a caricatura de um ser humano obeso. O que acontece? Como ele disse, Nyarlathotep necessariamente, eles têm traços, né? Cada personagem tem um traço similar. Isso, por causa que, veja bem... Mas eles são totalmente diferentes. Sim, ele tem mil todo... faces, né? Sim, ele tem todo esse dimorfismo. Por exemplo, tem uma face dele que foi relatada em conto, em que ele é um morcego de proporções colossais, com um corpo composto de sombras e nuvens de tormenta, com raios e relâmpagos saindo dos seus olhos, como faíscas. Você tem uma versão dele que é na Inglaterra com o Black Man, que é adorado por covens de feitiçaria, que é um homem com a pele mais negra do que a escuridão, com cascos de bode no lugar dos pés, e adorado pelos covens de bruxaria ingleses. Você tem o Faraó Negro, que, se não me engano, é uma das faces mais famosas, que é do conto O Faraó Negro, que é até citado como o Faraó Negro ascende ao seu trono, e ante a isso os mortais se recontorcem em agonia. Que é basicamente um faraó de natureza misteriosa, que sempre regia nas sombras, que pode ser uma das faces de Nyarlathotep. É engraçado falar disso, sabe por quê? Porque eu dublei um conto chamado Morning Star. É um card aqui em cima, uma coisa que você vai lá e assiste. Numa determinada parte, tá o Morning vendo uma chama eterna queimar e vê uma deusa ali dentro, Ambar. E atrás dela, eu botei um homem careca, negro, sendo que na história que eu escrevi, ele é o Nyarlathotep. Pra surpresa de quem tá vendo aí e assistiu o conto, então. É o Nyarlathotep realmente, tá, gente? É o Nyarlathotep. Só que não é o Nyarlathotep do universo Lovecraft. É muito semelhante. Muito. Muito semelhante mesmo. Tanto nível de poder quanto outros. Mas é engraçado que cara, falando sobre mil faces, é tão abrangente que o cara apareceu no meu vídeo e vocês nem sabiam. Realmente, ele aparece em várias mídias, de várias formas e tudo mais. E ao longo da história também você tem pessoas que acreditam fielmente de que certas coisas que são culturais possam estar ligadas com o Nyarlathotep. Você vê na cultura brasileira como Sete Peles, você vê a própria esfinge, se tem a crença de que ela pode ser uma das faces do Nyarlathotep. A esfinge de Gizé. Aquele ser que é face de um homem, o corpo de um leão e tudo mais, aquilo pode ser uma das faces dele. Slenderman, que você tava falando, né, agora há pouco. É uma coisa que a gente tá falando, por causa que a gente tava teorizando aqui, a gente chegou à conclusão de que, por mais que todas sejam diferentes, tenham esse dimorfismo gigante, algumas, elas têm características bem similares. Ao corpo magro, a altura elevada... Menos a mulher gorda, não tem nada a ver. Não, ela foge a curva. A mulher gorda não tem sentido nenhum. Mas talvez quebrar o padrão, né? Se reinventar. Tá cansado. Tá bom, entendi. O tentáculo, se você for reparar, o Slenderman bate com todas essas características. Ele não tem face, é alto, magro, tem um corpo de tentáculos e, olha que coincidência, um dos poderes dele é causar insanidade com quem ele ataca. Verdade. Eu acho que é coisa demais pra bater assim, pra não ter coisa. Pode ser acidente? Pode. O criador... A lenda é muito antiga do Slenderman. A gente tem pinturas rupestres, gente, de que mostram um ser alto e magro perseguindo animais e pessoas. Deus me livre.
Deus me livre, tipo meu irmão. Só tá faltando os tentáculos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Põe Nyarlathotep na sua aventura, vocês vão gostar bastante dele. Até porque ele pode se transformar em qualquer tipo de ser, né, que você pode enriquecer o cenário. Pode enriquecer muito, porque os níveis de poder dele também são alterar a realidade, né? Fazer essa coisa toda. Semelhante até mesmo no Necronomicon, né? Os poderes dele. Sim. E eu acho que é uma coisa que vale a pena falar. Então, você pode botar que a divindade está chegando naquele mundo, a realidade toda. Sim, você pode criar um cenário totalmente maluco na sua cabeça. Mas também uma coisa que vale a pena falar que, por mais que ele seja essa criatura gigantesca, extremamente poderosa, você como mestre, você pode moldar ele. Já que ele tem 1000 faces, você pode dar um outro tom a ele, uma nova característica, até na personalidade ou nos poderes, para tornar uma coisa tão interessante. Porque veja bem, pode ser um pouco difícil você, tipo, nível 3, enfrentar uma criatura como Nyarlathotep. Mas você como mestre, tendo noção de como ele pode ser basicamente nivelar, qualquer né, coisa, nivelar e ter a noção de que o Nyarlathotep pode ser vencido sim, por conta do ego dele. Então ter essas noções podem dar um ar totalmente especial pra sua aventura. Cara. Ele se achar demais, né? Chega num certo ponto, os aventureiros pegam ele. Tem muitas artes pra pegar ele, né? Porque o cara é onipresente. Vai chegar naquele momento, ele tchau, acabou. Mas aí é que tá. Todas as magias existentes. Mas imagina o fato. É o que ele falou. Ele pode sair quando ele quiser. Mas ele talvez, por se achar tão grandioso assim, por que ele fugiria de um mero mortal? Aí é que tá o perigo. Aí é que tá a chance de ouro de atacar e poder vencer o Nyarlathotep. Ele já foi vencido assim incontáveis vezes. Por quê? Ele se consideraria, tipo assim, pô, me venceram, vou ficar aqui dentro guardado? Não, ele considera, tipo, eu não vou perder pra eles, porque eles são menores que eu. Aí chega lá e o cara, por o vento, está num templo que tem uma runa no chão capaz de prender criaturas malignas, como por exemplo no Nerdcast RPG, aquele pentagrama da Frau, que prendia o Necronomicon, para impedir que ele fosse rastreado. Ou mesmo a pessoa tem o próprio Necronomicon e lá ela consegue ler um feitiço para prender ou banir seres disciplinares da nossa realidade. Certas coisas podem banir ele sim, podem refletir e acabar causando... Mandar ele para um exílio, né? Para um exílio. Mesmo tendo todos os poderes, ele pode sair do exílio. Ele pode sair do exílio, mas... um paradoxo. Só que o ego dele talvez seja a brecha que pelo menos pode dar à humanidade, não a salvação, mas um tempo. Então ele vai ficar lá um tempo, que pra ele é um tempo de 3 mil anos, 5 mil anos. Não, pra ele é tipo, passou 2 minutos. Caramba, que Tá bom. Muito obrigado por estar assistindo aqui até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha aqui e mandar para todos os seus amigos fazer a sua parte. Não fazer a sua parte, porque não é sua obrigação, né? Sim. Mas ajuda muito. Ajuda muito, cara. Ajuda muito. Vocês não querem que saia vídeo toda semana? Então, manda pros brother, entendeu? Pede pra se inscrever, manda pra quem tá meio cultista. Sempre tem um amigo cultista. Chega pra sua namorada. Você tem a mina como cultista. Ele tem amigo cultista, então manda pro seu amigo cultista. Todo mundo tem. Manda pro seu clubinho de amizade, cara, da faculdade, né, galera? A gente tá estudando aqui administração, já viram falar sobre Nyarlathotep. Manda pra sua namorada, fala que seu amor por ela é maior do que o tentáculo dele. Que horror. Mas funciona. Manda pro seu namorado também. Funciona. Amor, assiste esse vídeo aqui, meu amor é maior que o tentáculo desse cara. E olha que são 3. Uma das frases de Nyarlathotep é o negão do Zap. Com certeza. Muito obrigado por Valeu, estar aqui gente. até agora e boas aventuras. Valeu.